Oi pessoal, somos alunos de FPB Campus Esperança e viemos aqui mostrar como fazer o experimento do Ludion, mais conhecido como submarino na garrafa. Os materiais que iremos utilizar são garrafa PET transparente, caneta, água e clipes de papel. O primeiro passo é retirar o tubo de tinta da caneta, em seguida colocar os clipes nessa parte. Vamos inserir os clipes na ponta da caneta. Depois de pronto, o passo seguinte é colocar a caneta com os clipes dentro de uma garrafa PET, de preferência transparente, cheia d'água. E tampar. Se a gente assoprar em cima da garrafa, a caneta vai descer. Acho que, como já deu para perceber, assoprar não irá fazer a caneta descer. Logicamente é impossível, já que a própria garrafa está tampada. O experimento em si ocorre quando exercemos uma força apertando a garrafa, e quando deixamos de apertar, a caneta volta a subir, e quando apertamos, ela desce. A explicação para esse experimento é que esse conjunto das canetas com o clipe, dentro da caneta tem um reservatório de ar, que quando você coloca a caneta assim dentro d'água, com a pontinha que tem o furo para baixo, sendo que não tem como entrar ar pelos outros lados, o ar não sai lá de dentro e fica preso dentro da caneta. Esse conjunto, o ar tem um peso, a caneta tem um peso e esses clipes que a gente colocou tem um peso também. O que acontece é que quando eu exerço essa força sobre a garrafa, eu acabo lá dentro da garrafa aumentar a pressão dentro do líquido e aumento a pressão nessa caneta. Quando eu aumento a pressão nesse corpo, o reservatório de ar que tem dentro do tubo diminui o reservatório de ar, só que o peso ainda continua o mesmo. Ou seja, o conjunto desse corpozinho que está aqui dentro, ele diminui o volume, só que o peso é o mesmo. Lembrando da fórmula da densidade, a densidade é igual à massa dividido pelo volume. Ou seja, quando eu diminuo o volume do corpo, ele que era menos denso que a água, ele se torna mais denso que a água e faz com que ele afunde. Conseguimos ver nessa parte aqui a água entrando dentro do Ludion, então fazendo com que o volume diminua lá dentro do Ludion, que é o conjunto da massa do ar, massa da caneta e massa da massinha de modelar, tudo junto. Essa massa continua a mesma, só que esse conjunto diminui o volume, porque a água está entrando lá dentro e diminuindo o volume do ar. O ar ficou menor, então o volume diminuiu. Isso faz com que o corpo desça. E se você deixar de pressionar a garrafa e voltar à pressão normal, a água sai, o volume do ar volta a ser o mesmo de antes e o corpo sobe. Temos dois princípios para explicar essa experiência. O princípio de Arquimedes, que fala que todo corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de um empuxo vertical para cima igual ao peso do líquido deslocado. Aí temos a fórmula que empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Nesse corpo, no início do experimento, o corpo está imerso na água, mas ele está em equilíbrio, ele não está nem afundando nem boiando. Ou seja, o peso que empurra o corpo para baixo está igual à força do empuxo que está para cima. Quando a gente está apertando a garrafa, a gente aumenta a pressão na água. Quando a gente aumenta a pressão na água, a gente empurra líquido para dentro do Ludion, conjunto lá com a caneta. Quando a gente empurra a água para dentro do Ludion, a gente acaba diminuindo o volume do fluido dentro do corpinho, do fluido deslocado, e a gente acaba diminuindo também o empuxo. A força para baixo fica maior do que a força de empuxo que está para cima. Então o Ludion afunda. O outro princípio para explicarmos esse experimento é o princípio de Pascal, que quando se exerce
pressão em um ponto de um líquido que está em equilíbrio, a pressão ela é espalhada por todos os pontos do líquido em equilíbrio, inclusive nas paredes do recipiente. Tipo, a gente exercer uma força apertando a garrafa, a gente está pressionando a garrafa e aumentando a pressão do líquido lá dentro. Qualquer ponto que a gente apertar da garrafa vai aumentar a pressão em todo o corpo. Quando a gente aumenta essa pressão, aumenta a pressão na água e a água ela vai pressionar também o ludião. Quando ela pressiona o ludião, a partezinha que está com ar dentro, ela empurra o ar para dentro e quando ela empurra esse ar, ela diminui o volume desse ar. Quando a gente diminui o volume desse ar, o ar fica com a mesma massa, o corpo fica com a mesma massa, só que diminui o volume do corpo. Quando a gente diminui o volume do corpo, a gente aumenta a densidade dele, porque é inversamente proporcional. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Como a gente está com a mesma massa e diminuiu o volume dele, a gente aumenta a densidade. Se um corpo é mais denso do que a água, ele afunda. Esse experimento ele pode ser feito de várias formas. Só aí você tem alguma coisa que dá para usar como reservatório de ar. Tipo, você pegar uma seringa, bexigas, qualquer coisa que dá para armazenar o ar dentro. A gente, se tiver algum furinho, a gente tampa. Por exemplo, se a gente pegar uma tampinha de caneta, a gente tampa o furinho dela aqui de cima. Aí essas coisas que reservam ar, a gente coloca só um pezinho nas pontas. Pode ser clipe de papel, pode ser massinha de modelar. Tanto aqui na tampa como na caneta, ou numa seringa se você preferir, do jeito que você preferir. Qualquer coisa que a gente coloca como um pesozinho, assim a gente pode fazer o experimento. Vamos ver aqui como funciona com a massinha com a caneta, a tampa de caneta com a massinha de modelar e os clipes de papel com a caneta, que a gente já tinha feito antes. Coloquei todos os copos aqui dentro e vocês vão ver que quando eu aperto, todos os copos descem, quando eu solto, todos os copos sobem. O nome desse experimento é experimento do submarino na garrafa, mas não podemos chamar dessa forma devido ao funcionamento do experimento comparando com o submarino. Devido a fatores como densidade, volume e massa do objeto. Que essas coisas funcionam de forma diferente num submarino e num ludião, que no caso é o nome do experimento, que deveria ser chamado experimento do ludião, não experimento do submarino. O princípio de funcionamento de um submarino está baseado na variação de seu peso, através da admissão de água em seus compartimentos estanques. A admissão de água em seu interior permite um aumento de seu peso, fazendo-o emergir, quando o peso é maior que o impulso. Pode ser também emergir, quando o peso é menor que o impulso, ativando as bombas via ar comprimido para a retirada de água de seus tanques. Diferente do ludião, que o peso é constante e o que varia é o volume, pois ao contrário do submarino, o compartimento do ludião está sempre aberto e a água que entra não faz parte do corpo, porque não fica reservada nele. Ela só entra porque a pressão aumenta e o volume do ar que muda, pois é comprimido e isso faz o corpo afundar. Outra curiosidade é que esse princípio utilizado no ludião é o mesmo utilizado por peixes ósseos, para se manterem em determinada profundidade com um órgão chamado bexiga natatória, que comprime o ar dentro dela e aumenta a densidade do peixe em relação à água. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Isso é tudo, pessoal.